necessário nós termos uma fé, uma vez que nós fomos batizados, uma vez que nós somos chamados de cristãos. Então é necessário nós, então, termos uma fé. Mas que fé é essa? Que negócio é esse? Como nós compreendermos essa questão de fé? Então, olhando para esses dois corféis, como eu dizia, para esses dois homens da igreja, nós descobrimos uma coisa simples, óbvia, mas muitas vezes nos passa despercebido e às vezes o mundo vive como se não fosse assim. A fé católica, ela é uma fé que está fundamentada nos apóstolos. A fé católica é uma fé apostólica. A fé católica não está simplesmente alicerçada num livro. Ora, o islamismo é assim. Eles apresentam um livro, que é o Alcorão. Ali eles fundamentam a sua existência. Mas percebam que quando os apóstolos eles pregaram a boa nova, quando eles anunciaram, exortaram os fiéis, o Novo Testamento não existia. O Antigo Testamento estava lá, mas como um livro, mas não canônico. Foram os apóstolos iluminados, guiados pelo Espírito Santo, que viria muito mais tarde. O Espírito estava presente desde sempre, mas não havia sido revelado. Foi nesse momento, à medida que eles anunciavam, à medida que eles pregavam, à medida que eles testemunhavam, aquilo que os olhos viram, aquilo que as mãos apalparam, aquilo que nós encontramos lá na primeira carta de São João, aquilo que vimos, nós vô-lo anunciamos. E os apóstolos viram Jesus. E a partir desse momento, nesse conceito apostólico, é que a igreja foi sendo alicerçada, aonde o fundamento principal da igreja é a pessoa de nosso Senhor. Repito, não simplesmente um livro. Foram esses apóstolos que depois deram a canonicidade, ou seja, outras palavras, né? Eles deram uma veracidade, autenticaram que aqueles profetas, aqueles patriarcas, aquele povo de Deus, eles tinham a verdade, eles continham a verdade. Então, olhando para esses corféis, nós vamos olhando para a nossa história, vamos olhando para aquilo que nós professamos. A cada final de semana nós levantamos dos nossos lugares e nós dizemos algo, chama profissão de fé. Pois bem, é essa profissão de fé que os apóstolos nos concederam. Se eles não tivessem existido, nós não seríamos dignos de sermos chamados cristãos. Isso então é uma necessidade nós termos, uma vez que nós professamos uma fé, uma vez que nós dizemos que nós somos católicos. Porém, nesse primeiro momento da necessidade, talvez nós estamos, hoje em dia, assimilando aos primeiros cristãos. Quando o cristianismo nasceu, os primeiros cristãos, aqui no Ocidente, era uma grande minoria. Parece redundante, né?
Parece até contraditório, mas era uma grande minoria. Eram poucos. E eles não conheciam a fé. Agora, hoje, também existe uma minoria, mas com uma particularidade. Essa pequena parcela micro que está presente, que somos nós. Essa pequena parcela não é que não conhece a fé. Conhece a fé, mas não vive a fé. Muito pelo contrário, talvez uma vez tido como cristãos, quase que profanam a fé, ridiculariza a fé, vira as costas para a fé. E depois ainda fala que é uma pessoa de fé. Então, nesse primeiro momento da necessidade, esses corféis nos exigem que nós façamos um exame de consciência e nos perguntemos: qual é a fé que eu professo? Porque pode ser qualquer tipo de fé, menos uma fé católica, apostólica, romana. Isso eles nos mostram, isso eles nos indicam. Mas esse é o primeiro aspecto do ser humano. Também não fica somente na necessidade. Existe uma voluntariedade, como eu dizia, né? Um ato voluntário. Esse ato voluntário é aquilo que a liturgia nos apresenta, nos proporciona. O ministério dos anjos.